Oi meninas, olha só quem apareceu de novo aqui no canal, né? Eu fiquei um tempo afastada aqui do canal, tava passando por uns probleminhas pessoais. E primeiramente queria começar esse vídeo pedindo desculpa a vocês pela parte 3 do vestido Farm. O vestido Farm, gente, eu postei a parte 3 do vestido, tá? Só que o YouTube apagou e eu não tinha mais o arquivo no meu celular. Eu vou tentar me organizar pra gravar com vocês. Quem tiver dúvidas sobre o vestido Farm pode falar comigo no meu Instagram ou aqui no canal do Telegram. Vou estar ativa por lá também. Quem tiver as dúvidas pode tirar comigo. Vieram pessoas falar comigo sobre o vestido. Eu dei atenção, ajudei como eu pude, tentei explicar mandando um áudio, mas não tem segredo, gente. Eu vou tentar fazer um vídeo depois no Shorts, ou até mesmo um vídeo explicando como une o outro e tentando decifrar a lógica. Também queria pedir desculpa a vocês pelas unhas, tá horrorosa aqui, gente. Eu comecei a fazer essas unhas assim e acabou que não fiz uma sessão, dei um jeitinho pra poder gravar pra vocês. Vamos lá para a lista de material, né? Esse vestidinho é um vestido super fácil, é um vestido muito econômico. Eu vou utilizar 3 rolos de cordonê da Círculo, ou se você estiver usando o cordonê da Filari, você pode utilizar 2 rolos, ainda vai sobrar bastante. Como que você vai usar 3 rolos? No meio do vídeo você vai ver. A cor que eu estou utilizando é a cor 3583, tá? Então, para quem quiser saber a cor, eu trabalho com fio duplo, o cordonê. Então, assim, como eu tenho 3, no meio do novelo eu corto, uso uma parte do fechado até acabar um novelo, depois uso o outro. Né? Não sei se dê pra vocês entenderem a lógica. Se você não entendeu, pode pegar 4, mas vai sobrar bastante. A agulha que eu tô utilizando é a número 2 da Círculo, é uma das minhas favoritas. Eu não gosto muito de usar agulha com cabo, gosto de usar agulha de metal, acho que sustenta melhor. Vamos precisar também de tesoura pra gente cortar a nossa peça, cortar o elástico. Isqueiro para finalizar, né? Fita métrica, pode ser a fita métrica aí que vende aí no armarinho, não tem segredo. E elástico, eu uso esse aqui, eu gosto de utilizar elástico roliço. Se você não tiver elástico roliço aí na sua cidade ou no seu ateliê, pode ser um elásticozinho fininho, o comum, mais fininho, tá? Só não coloca muito grosso, que eu acho que não fica bacana na peça. Eu uso esse aqui, eu compro os rolinhos dele na Shopee, tá? Quem quiser, eu vou deixar o link aí na bio pra vocês comprarem o de vocês. E também, pra finalizar a peça, eu vou utilizar essas miçanguinhas aqui que eu compro em armarinho, compro em sites. Esses aqui são 3 tipos de pedrinhas que eu uso, né? Aí eu vou fazer um mixinho aqui, bem bacana pra poder fazer o acabamento. Aqui é búzio natural, aqui é essa estrelinha de plástico. Isso aqui eu comprei na medida da sua cliente, do tamanho do busto, do tamanho do quadril, do tamanho da cintura, pra gente poder calcular a nossa peça. O tamanho do peito, que é a parte de cima, que é esse aqui que eu já tenho uma feita, vou mostrar pra vocês, eu utilizo número de carreiras, eu já tenho um padrão de carreiras. Como é que eu vou fazer isso? Gente, como o meu ponto é um ponto alto alongado, eu fui ensinada a fazer crochê com um ponto alto alongado. Então, quer dizer que meu ponto é um pouco maior que o de vocês. Então, eu sempre aconselho vocês a fazerem 1 ou 2 carreiras a mais do que o que eu faço. Se seu ponto for alongado, mas for aquele ponto mais apertadinho, faz um pouco mais de carreiras, né? Que aí vai dar tudo certinho. Cobrir o seio da cliente certinho. Para iniciar essa peça, eu trabalho sempre fio duplo com o cordonê. Eu vou começar fazendo minha laçada inicial, né? Essa aqui é a laçada inicial. Fiz minha laçada inicial. E vou fazer 4 correntinhas. Fiz 4 correntinhas, eu vou voltar lá no primeiro ponto, na primeira correntinha e vou fazer mais 4 pontos altos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 na quarta, que é a primeira no caso. Vou fazer 4 pontos altos. Como eu disse a vocês, o meu ponto alto é um ponto alongado, então vocês fazem da forma que vocês quiserem. Pode fazer um ponto alongado, se você já tiver prática de trabalhar com ponto alongado, se não, pode seguir trabalhando com seu ponto alto normal e é só aumentar a quantidade de carreiras. Vou fazer aqui mais 4 pontos altos no mesmo lugar. Fiz 1, 2, 3, 4.
fiz meus 4 pontos altos, 4 pontos altos. As 3 correntinhas que a gente fez ficou com a altura de um ponto alto. Então eu fiquei aqui dentro desse ponto alto, fiquei com 5 pontos altos. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Vou subir mais 3 correntinhas, virar meu trabalho. E aí sim, no próximo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, vou fazer um ponto alto normal. No próximo, 2 pontos altos. E no último, né, vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui agora com 7 pontos altos. Tá vendo? Aqui no segundo ponto alto eu fiz um aumento. E no penúltimo ponto alto eu fiz um aumento também. Fiquei com 7. E agora vamos continuar fazendo assim. Vamos subir 3 correntinhas. Vamos virar nosso trabalho. No primeiro ponto alto, que é em seguida, onde tem esse aumento aqui, tá vendo? Primeiro ponto alto do aumento, vou fazer um ponto alto. Ou um aumento, desculpa. Vou seguir toda a minha carreira sem aumentos. E aqui, no último ponto alto do aumento, tá vendo que aqui a gente fez o aumento? Nesse último ponto alto aqui, eu vou fazer um aumento. Aqui, tô no último ponto alto do aumento, fazer outro aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. Tem o último ponto alto que também é sem aumento. E assim ficou a nossa peça, tá vendo? Tá vendo que ela tá abrindo como se fosse um triângulo? É assim que a gente vai trabalhar. No segundo ponto alto, no início da carreira, sempre vamos fazer um aumento. E no penúltimo ponto alto, sempre um aumento. Vamos trabalhar assim, com um aumento no segundo ponto alto e um aumento no penúltimo por 17 carreiras. E é aí que entra o que eu expliquei a vocês. Se vocês estiverem trabalhando com um ponto normal ou um ponto mais apertadinho, faz 18, se for o caso do M. Se for um caso do P, faz 17, né? Se o ponto de vocês for menor, ou segue pelas medidas que eu passei no início do vídeo. Eu vou continuar aqui fazendo e vou voltar com a peça pronta, para vocês verem como que fica sem o acabamento. E aí a gente vai dar início a fazer o acabamento da peça, colocar a alça e seguir para a saia, tá bom? Gente, voltei aqui com a peça, eu cortei para poder mostrar a vocês direitinho. Voltei aqui com a peça finalizada, fiz aqui as minhas 17 carreiras, sempre fazendo no segundo ponto alto um aumento e no penúltimo também. E fui seguindo pelas minhas 17 carreiras sem mudar muito. Tá vendo que ele vai abrir e vai ficar aqui como se fosse um triângulo. Eu não aconselho vocês a cortarem a laçada. Eu cortei porque eu fui gravar o início da aula, né? Então deixa eu voltar aqui. Vou inserir minha agulha de novo. Vocês continuam fazendo normalmente o de vocês, tá? Prontinho, meninas. Coloquei aqui minha linha novamente e vou fazer ponto baixo em torno de toda a nossa peça. A gente vai passar toda a pecinha aqui, ponto baixo, toda a volta. Nesses espacinhos aqui onde tem um ponto alto, né? O espaço que fica entre o início do ponto alto e o outro, eu vou fazer 2 pontos baixos. A gente já conhece o ponto baixo. Pra quem não conhece, a gente vai inserir nossa agulha sem nenhuma laçada, vai laçar a agulha, vai trazer pra frente e vai laçar a agulha novamente e passar entre as 2 correntinhas. Esse é o ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo 2 pontos baixos nesse espacinho aqui do ponto alto e um ponto baixo onde tem a união. 2 pontos altos no espacinho e um ponto baixo onde tem a união. E vamos trabalhar assim por toda a peça. Então, vou fazer aqui com vocês e volto para que vocês vejam o resultado, tá? Finalizei aqui a peça, fiz toda a volta com pontos baixos, tá vendo como ficou bem bonitinho o acabamento? E aqui onde tem o primeiro ponto baixo que a gente fez, eu vou fechar com ponto baixíssimo.
Agora vamos fazer as alcinhas. Gente, essa peça em específico, ela tem um dos cordões mais alongado. Ah, por quê? Por que ela tem um dos cordões mais alongados? Um dos cordões, ele vai pra frente da peça e passa em torno da cintura. Não sei se vocês repararam no vídeo da peça. Então, o que é que eu faço? Eu sempre faço um dos cordões bem maior, né? Em torno de aí de 1 metro de comprimento. E os outros dois, o tamanho que dê pra poder amarrar nas costas e outro no pescoço. Então, uma das pontas a gente deixa um cordão bem grande. E as outras pontas a gente faz um tamanho normal. Eu só peço atenção na hora de vocês fazerem, porque tem que ser o oposto, tá vendo? Como essa peça ela fica assim, na cliente, o cordão que vai ficar maior, no caso será esse, já no outro lado tem que ser esse, tá? Pra poder casar certinho. Aqui vai pro pescoço e aqui vai pras costas. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer o cordão aqui rapidinho pra gente continuar com nossa videoaula pra parte da saia. E aí a gente já praticamente tá 90% da peça concluída. É uma peça bem básica de fazer, são pontos básicos, pontos rápidos. Qualquer pessoa iniciante consegue fazer, e uma peça que fica bastante bonita. Então você consegue vender num preço razoável aí, principalmente por ser uma peça feita de cordonê. Aqui eu não tirei meu fio, continuo com o fio aqui. Eu sempre faço o cordãozinho com fio triplo, que no caso aqui vai ser o fio sextuplo, né? Porque tem 6 cabinhos aqui agora, por conta de estar duplo. Aqui eu sempre puxo a laçada pra cima, ó, puxo a laçada. E o resto da linha que ficou aqui, eu passo por dentro, ó. Vou passar aqui por dentro e subir. Isso aqui vai me deixar com o fio um pouco mais grosso, tá vendo? Aqui no caso seriam 3 cabos, porém, como tô com fio duplo, ficou com 6 cabos. E aí eu pego minha agulha, introduzo lá dentro, de onde estava a laçada, e começo a fazer correntinhas. Ó, puxo essa parte mais chatinha, porque a gente tem que puxar tudo. E tá bem apertadinho. Consegui puxar a laçada, ó, consegui puxar a laçada. Vocês estão vendo? Consegui puxar a laçada? Consegui puxar a laçada, aí eu vou seguir agora fazendo minhas correntinhas. Normalmente. Aqui é meu cordãozinho. Ó, aqui soltou. Deixa eu puxar esse aqui também junto. Vai seguindo fazendo seu cordão aí. E quando for acabando a linha, você vai vendo que vai chegando aqui numa parte que fica com 2 argolinhas de novo, né? O que a gente vai fazer? Junta essas argolinhas, pega o fio e passa por dentro novamente. Só toma cuidado pra deixar bem certinho o cordão, não ficar igual como ficou aqui o meu, que eu puxei um mais que o outro e acabou ficando folgado. Mas ó, quando você puxa por dentro, ela já forma automaticamente outra laçada. Eu espero que vocês tenham entendido como é que faz, porque se vocês não entenderem, eu vou deixar um vídeo separado pra explicar. Mas basicamente é isso. Fica um cordãozinho mais grosso, de correntinhas, e a gente pode fazer ele também o que quiser. Aqui, como eu falei a vocês, vou fazer grande, e aqui, nos outros lados, eu vou fazer um pouco menor, né? Aí vai do critério de vocês. Eu sempre faço essa parte grande com 150 correntinhas, né? Essa parte eu faço com 150. E a parte do lado e de cima eu faço 60. Pra vocês terem uma noção, assim, mais ou menos do tamanho que fica. Vou fazer aqui as correntinhas e volto pra vocês verem o resultado desse lado, tá? Meninas, olha só, finalizei aqui os cordões. Esse cordão aqui, ó, como eu falei a vocês, é o que fica maior, né? Aqui também eu fiz um pouco menor. E a parte de cima também. Então, o outro lado a gente vai fazer tudo ao contrário, né? É bom vocês colocarem assim pra vocês terem noção. A gente junta aqui os dois, direito com direito. Aqui a gente vai fazer o maior, aqui a gente vai fazer o menor, pra não se atrapalhar. E aqui atrás a parte de amarrar nas costas também, mesmo tamanho. Vou finalizar minha peça, tirando essas rebarbinhas aqui com o isqueiro. Eu gosto de cortar e passar o isqueiro. E a gente vai pra saia. A parte do seio já está pronta, é só forrar. Mas deixa pra forrar depois que a gente fizer a parte da costura das pedrinhas.
Aqui agora é só vocês costurarem. Tá vendo? Deixa como vocês quiserem. Organiza da forma que vocês quiserem. É só costurar. Com a própria linha cordonê mesmo é o que eu costuro. Geralmente eu costuro, corto a linha e costuro o outro lugar. Ó, faz todo espaçadinho, né? Eu gosto de deixar bem aleatório. Talvez eu coloque aqui também uns paetezinhos, não sei, tô vendo. Vai brincando com o que você tem. O importante é que sua peça fique bonita e da forma que sua cliente goste, né? Eu sempre brinco com essas pedrinhas, coloco um pouquinho de paetê aqui. Acho que eu vou colocar uns paetezinhos menores, uns pontinhos de luz, pra que fique bem diferente, fique bem chamativo, né? Eu vou costurar aqui e aí a gente passa pra saia. Não vou mostrar costurado agora, vou deixar pra postar no final, que eu vou finalizar aqui e vou costurar certinho e já faço o forro tudo certinho, tá bom? Vamos pra parte da saia. Usar da sua fita métrica mais do que nunca. Por que eu digo isso? A parte da saia eu sempre gosto de fazer sobre medida. E é aí que tá a grande sacada. Já falei a vocês em alguns vídeos anteriores, vou falar novamente que o crochê cede. Então, sempre eu tiro uma quantidade de centímetros da medida do quadril da cliente. Por exemplo, minha cliente ela tem 113 centímetros de quadril. Então, eu sempre tiro 15 centímetros. Eu poderia começar fazendo 98 centímetros de correntinhas. Porém, vou arredondar para 100, para que fique certinho uma medida fechada. É uma preferência minha. Pode ser que vocês façam uns 98 e dê certinho. Mas é uma preferência minha. Então, assim, olha o seu ponto 7. Seu ponto é muito mais apertadinho, tira só 10. Se seu ponto for um pouco mais folgado como o meu, tira 15 que vai dar tudo certinho, tá? Minha cliente tem 113, então eu vou começar fazendo aqui as 100 centímetros de correntinha. Aqui nas correntinhas, lavando inicial. E vou fazer 100 centímetros de correntinha. Vai fazendo e vai medindo aí na fita métrica. Se sua cliente tiver menos do que isso, você vai tirar normalmente a quantidade de centímetros que seu ponto cede. Isso não interfere em nada, tá, gente? A única coisa que interfere é a altura da cliente, que eu já vou explicar pra vocês. Vou fazer aqui meus 100 centímetros de correntinha e volto com você, gente. Fiz aqui os meus 100 centímetros de correntinha, tudo certinho, né? Não, na hora de medir, não estica muito, não dá essa puxada que geralmente dão. Mede certinho. Fiz aqui os meus 100 centímetros. Fiz aqui os meus 100 centímetros. Bom, gente, fiz aqui os meus 100 centímetros de correntinhas. Na hora de medir, não estica muito, deixa ela assim certinha, né? Vou virar aqui as correntinhas todas pra frente. Deixa eu tirar aqui minha fita métrica, porque aqui a gente já tem a medida do quadril certinha. Então, aqui, ó, coloco todas pra frente. Começa aqui de trás pra frente, sempre ajeitando todas pro mesmo lado. Ah, por que você faz isso? Pra que quando você feche o seu trabalho, ele não fique virado pro outro lado. Então, a gente sempre ajeita aqui as correntinhas. Ajeitando tudo certinho. É só passar a mão assim, gente, apertando as correntinhas, virando sempre pra frente, que ela fica certinha.
Aqui, ó, gente, virei aqui as correntinhas pro lado só. Eu vou fechar aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Pronto, fiquei com um círculo do tamanho do quadril da cliente, menos a quantidade que a peça cede. Vou iniciar agora minha carreira com 4 correntinhas, que são 3 correntinhas para dar altura e uma correntinha de separação. Então, vamos lá. 4 correntinhas. Vamos voltar no mesmo local que a gente iniciou e fazer um ponto alto. Fiquei aqui agora com um ponto V. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver direitinho? Pronto. Vamos pular aqui de base 3 correntinhas. Vamos... Tá aqui, ó. 1, 2, 3. E na quarta, vamos fazer a mesma coisa. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Vamos pular 3 correntinhas de base. Na quarta, vamos fazer a mesma coisa. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Lembra que eu falei a vocês que meu ponto é um ponto mais aberto? Então, pra mim, uma correntinha fica o suficiente para que fique bem certinho o ponto V e não fique aquela coisa bem aberta. Caso de vocês fiquem enrugadinho, vocês acham que vai ficar apertado na cliente, que vai diminuir o tamanho da peça, pode fazer com 2 correntinhas, tá? Ou aqui vocês podem diminuir a quantidade de correntinhas que você pula, ou você pode fazer 2 correntinhas. Eu aconselho vocês fazerem 2 correntinhas, que fica melhor. E assim eu vou seguir a peça por todas as correntinhas até chegar ao final, pulando sempre 3 correntinhas, na quarta correntinha fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, formando ponto V. Vamos trabalhar assim até o final da carreira, e aí eu volto pra vocês verem como é que eu fecho e subo pra próxima carreira. E aqui minha carreira, gente, fiz aqui por toda a volta os pontos Vs. Cheguei aqui no final, olha só, que eu falei a vocês, a importância de virar as correntinhas. Como eu virei na pressa, olha só o que aconteceu. Ficou aqui enroladinho, né? Mas ainda bem que eu vi antes de fechar. Vou fechar aqui, ó, contando de baixo pra cima, 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Na terceira eu vou fazer um ponto baixíssimo e fechar a peça. Tá vendo como ficou? Então, na hora de for fazer o de vocês, repara nisso aqui antes de fechar. Porque se você fechar ele errado, depois, para corrigir, você só vai ver lá na frente, quando você já estiver fazendo a segunda ou terceira carreira, e vai ficar enrugado. Enrugado não, vai ficar uma parte virada para trás. Vai ficar bem feio, o trabalho vai ter que desmanchar todo. Ó, fiz aqui, tanto que aqui, ó, a linha ficou por dentro. Deixa eu só desvirar essa peça aqui. Prontinho, gente, já tá tudo certinho aqui agora. Fechei aqui com meu ponto baixíssimo. Vamos caminhar pro meio desse ponto V. O que a gente vai fazer aqui dentro? Um ponto baixíssimo ou nessa correntinha aqui, ou a gente pode fazer um ponto baixo, que é o que eu mais gosto. Faço um ponto baixo dentro do espacinho do ponto V, que já vai equivaler a uma correntinha, tá vendo? E aí eu subo mais 3 correntinhas, ficando com 4. E aí volto dentro do próprio ponto V e faço um ponto alto. Fiz meu primeiro ponto V. Já vou pular diretamente para dentro do próximo. Já vou pular diretamente para dentro do próximo. Então, vou fazer aqui mais uma laçadinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto dentro do ponto V. Tá vendo? E assim a gente vai trabalhando ponto V dentro de cada ponto V. Vou fazer aqui mais 2 para vocês verem. Olha só. Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Repare que ele vai ficando cada um por dentro. E assim vai ser nossa peça, gente. A gente vai trabalhar assim durante 40 ou 45 centímetros de carreiras.
Vou trabalhar toda a volta. Aqui no final vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir o ponto baixo, mais 3 correntinhas, que é para formar 4. Ou se for no caso de vocês que estão fazendo com 2 correntinhas de separação, você sobe mais 4 correntinhas, né? E aqui não tem muito segredo, é só repetição. O que vai mudar aqui, lembra que eu falei a vocês que vai depender da altura da cliente? Eu particularmente gosto de fazer 40 ou 45 centímetros de saia, quando a saia é assim, que é acima do joelho. E aí o que vai mudar é a altura da cliente. Se minha cliente tiver até 1,65 de altura ali, eu faço 40 centímetros. Passando disso, eu faço 45. Se a cliente for um pouco mais alta, ela passou de 1,76, faz uns 47 centímetros, 48, para que não fique tão curto na cliente, né? Porque não adianta a gente fazer um tamanho padrão para uma cliente que tem 1,60 e para uma cliente que tem 1,75, não vai dar a mesma coisa. Então, assim, de acordo com a medida da sua cliente da altura, isso aí é padrão, né? Ou 40, 45, vai aumentando um ou 2 centímetros ali, para que não fique tão curto na sua cliente, né? Dito isso, a gente vai fazer aqui nossos 45 centímetros, nossa cliente tem 1,70. Vou fazer aqui 45 centímetros e volto pra gente continuar a nossa peça. Aí a gente vai fazer a parte do meio da peça, colocar o elástico e vir com as franjinhas, que é o que dá o charme na peça. Com vocês, eu fiz em torno de 40 centímetros de altura. Vocês fazem de acordo com as medidas que eu passei pra vocês. Vou finalizar aqui a peça, vou rematar aqui o fio, né? O que eu gosto de deixar essa parte de onde a gente vai sumindo, olha só, fica meio que uma cicatriz. Então eu gosto de deixar essa parte sempre pra lateral. Ah, porque você não deixa pras costas? Porque pras costas chama atenção, na lateral fica mais escondido. Então eu corto aqui meu fio. Eita, que essa tesoura tá moladíssima, né? Cortar aqui o fio, dar um nozinho, como eu sempre faço. E eu queimo com o isqueiro na ponta, pra não soltar. Pronto, gente, cortei aqui meu fio, vou pôr a cicatriz pra lateral. Eu faço assim, ó, deixo aqui na lateral. E aqui, pra encontrar o meio, pra cicatriz ficar certinho, eu dobro no meio. Eu não conto, eu sempre dobro aqui assim, ó. Encontrei aqui o meio da peça. Vou contar desse meio pra cá 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 7º eu vou inserir minha agulha. Deixa eu colocar minha laçadinha aqui. Dá um nó, pra não soltar. Aqui agora a gente vai fazer a parte do meio da peça. Então eu vou subir aqui com 3 correntinhas. 3 correntinhas. No próximo leque, eu vou fazer um leque. Leque não, ponto V, desculpa, gente. Vou fazer um ponto V. No próximo, um ponto V. No próximo, um ponto V. No próximo, um ponto V. Fiz quantos aqui? Deixa eu contar. A gente vai fazer 12, então eu já fiz 4, vou fazer mais 8. Não é isso? Vou fazer mais 8 aqui com vocês rapidinho. Tenho 6, faço mais 6. 2, 3, 5,
fiz 12 pontos V a partir do onde a gente iniciou. Aí vou vir no próximo ponto V agora, ó, desculpa. Antes de finalizar o último ponto do ponto V, eu sempre faço assim, ó. Eu faço a primeira laçada, a segunda e deixo 2 na agulha. Pra ficar como se fosse uma diminuição. E aqui eu venho aqui dentro do ponto V e faço um ponto alto. Puxo uma, puxo 2 e agora essas três laçadinhas eu puxo de vez. Tá vendo? Aqui ficou um ponto V e aqui ficou um ponto alto junto. Vou virar, vou subir 3 correntinhas e virar a peça. Aqui a gente já vai pular esse primeiro ponto V, tá? Então, vamos pro próximo ponto V direto. Fazer ponto V em cima de ponto V. Vou fazer até o último ponto V e volto para vocês verem. Vou fazer até o último ponto V e volto para vocês verem como que ficou. Voltei aqui, faltando um pontinho V para finalizar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Falta um pontinho V. O que é que a gente vai fazer? Lembra que a gente deixou as duas últimas laçadas na agulha? Então a gente vai continuar, vai manter essas duas últimas laçadas na agulha. Vai fazer como se fosse fazer um ponto alto. Vai vir aqui em cima daquela terceira correntinha que a gente fez. Vai pular o ponto V. Então vamos pular, vamos contar aqui da base da correntinha até a terceira. 1, 2, 3. Vou inserir minha agulha dentro da terceira correntinha. E aqui assim eu vou fazer o ponto alto normal. Lembrando que no último a gente sempre vai puxar as 3 laçadinhas. Ficou assim, tá vendo? Como se fosse uma diminuição. A gente vai subindo e ele vai fazendo o formato de triângulo. Vamos fazer de novo? Vamos subir 3 correntinhas. Vou subir aqui 3 correntinhas. Vamos virar a peça, né? Vamos pular o primeiro pontinho V e pro segundo, já trabalhando. Ponto V dentro de ponto V. Ó, faltando o último ponto V. Tá vendo? A gente vai iniciar a laçada, vai na terceira correntinha, 1, 2, 3. E fazer um ponto alto, lembrando que sempre fechando tudo junto. Pronto, aqui a gente já fez 3 carreiras. Vamos fazer essa mesma sequência. Aqui a gente já tá com 8 pontinhos V, né? A gente vai fazer essa mesma sequência até aqui em cima a gente só ter 2 pontos V. Quando tiver só dois pontinhos V, eu volto pra gente finalizar aqui a parte do meio da peça. E aí a gente vai pôr o elástico e fazer o acabamento. Voltei aqui só com 2 pontinhos V, tá vendo? Vou virar a peça novamente. Vou subir 3 correntinhas. E aqui onde tem os pontos V, eu vou pular aqui o primeiro ponto V, vou fazer um ponto alto aqui no meio. E lá no final, a gente vai fazer mais um pontinho alto, fechando tudo junto, tá? Ficou assim, tá vendo? Ficou uma pontinha de triângulo certinho. Vou cortar minha linha. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. A peça ficou assim, tá vendo? 12 pontos altos, 12 pontinhos V. E aqui a gente vai formar a parte do meio, onde passa o cordão. Agora vamos aplicar o elástico, né, nessa saia. Eu vou deixar para fazer os acabamentos todos quando eu terminar de fazer o elástico. Por quê, gente? Porque é com isqueiro. E como eu tô com o ventilador ligado, vai ficar ruim para poder ficar arrematando, tá? Aqui tá muito calor em Salvador. Vamos lá. Ó, aqui o elástico que eu uso, eu já disse a vocês que eu uso o roliço, mas vocês também podem utilizar o elástico comum que vocês acham aí no armário de vocês. Porém, se for muito grosso, eu aconselho vocês dobrarem ou tentar achar o mais fino possível, né? Nem tão grosso, nem tão fino, algo que dê pra você trabalhar legal. Agora, eu acho que o muito grosso não vai ficar bacana, tá? Como aqui essa peça não é toda circular, eu não uno o elástico no outro. Eu sempre começo assim, ó. Eu pego um elástico de ponta a outra e coloco mais uma sobra. Aqui tá ótimo.
Ah, por que você faz assim? Porque o meu elástico, ele cresce muito. Ele cede muito. Então, pra mim, pra o que eu quero, como eu quero que a cintura na cliente, ixi, essa textura tá péssima. Como eu quero que a cintura na cliente, eu coloco desse. Eu coloco assim, né? E aqui a gente vai costurar o elástico aqui, ó. Tá vendo? A gente iniciou aqui. Então a gente vai costurar o elástico aqui assim, né? E outro aqui, o outro lado aqui, vai ficar assim. Pra trás, né? Eu vou costurar com a própria linha cordonê, porque a agulha que eu tenho, ela dá pra passar aqui no buraco a linha cordonê. Eu até prefiro, porque fica tudo a mesma cor. Então, quando eu vim com o crochê por cima, não vai ter diferença, né? Eu vou costurar aqui e volto pra vocês. Como é que eu costuro, gente? Eu costuro normal. Passo aqui a agulha entre o crochê e o elástico várias vezes, vou dando várias voltas. Não deixo muito grosseiro para não ficar mostrando. Mas aqui, ó, esse pedacinho aqui todo eu costuro. Não sei se vocês conseguem ver. Esse pedacinho aqui todo eu costuro na peça. Vou costurar aqui e volto pra vocês verem. Finalizei aqui, gente, costurei, ó. Dei uns pontinhos aqui do lado. Eu vou fazer a parte de cobrir o elástico. Eu gosto de fazer sempre pelas costas. Então, assim, aqui vai ser a parte das costas. Vamos começar por cá. Fiz, gente, aqui, ó, costurei aqui e aqui. Os pontinhos básicos mesmo, ele fica bem presinho, porque essa linha de seda é mais resistente que as comuns. E eu começo pela parte das costas, né? Vou começar a cobrir aqui esse elástico pela parte das costas. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui minha agulha, vou fazer minha laçada inicial. Minha laçadinha inicial. E agora a gente vai cobrir todo esse crochê e esse elástico com pontos baixos. Se você preferir fazer ponto alto, você faz ponto alto. Eu gosto de fazer o ponto baixo, que eu acho que fica mais bonito o acabamento, principalmente com esse elástico roliço, né? Então vamos aqui, ó. Vou começar aqui no meio desse ponto V. Aqui mesmo vou inserir, passando a agulha por baixo do crochê e do elástico. Vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui no ponto alto vou fazer um ponto baixo. Vou pular pro próximo fazendo ponto baixo também. E assim a gente vai seguir por toda a carreira, ó. Onde tem uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. O próximo ponto baixo. Ó, a gente vai seguindo assim. Como a gente fez o tamanho do elástico é menor do que o crochê, ele vai automaticamente enrugando. Quando chegar aqui na parte que tá acabando o elástico, é só você puxar, ó. Puxa ele aqui. Quando chegar aqui na parte que vai acabar o elástico, é só você puxar aqui, ó. Vai puxando e vai franzindo. Tá ok? Vou fazer aqui e vou voltar. Quando chegar aqui, eu volto pra vocês verem como a gente vai seguir. Na verdade, a gente vai fazer toda a volta com ponto baixo. Aqui também pode seguir normalmente, aqui também. Tudo com ponto baixo. Então, vou fazer toda a volta com ponto baixo e vou voltar pra vocês verem. Aí, voltando, a gente já começa a colocar as franjinhas na saia. E aí, finalizamos nossa peça. Fazemos acabamentos, que é com o isqueiro, né? Só pegar o isqueiro e queimar aqui, ó, pra soltar. E ficar bem feitinho. E depois costurar as pedrinhas no bojo, como eu disse a vocês. Vocês podem costurar ou com a linha de costura na cor vermelha ou com a própria linha cordonê. Eu prefiro costurar com a cordonê e depois fazer o acabamento para a parte de trás do bojo, que fica muito mais bonito. Mas aí é critério de vocês. Vou fazer aqui, vou voltar com vocês pra gente pôr algumas franjinhas, vocês verem. E voltamos já com a peça pronta, tá? Que aí não tem muito segredo, é só fazer mesmo o botão elástico e colocar as franjinhas de acordo com vocês quiserem. Fazer aqui, ó, gente, passei toda a volta com ponto baixo. Olha, ficou assim, bem elástico aqui na cintura. Finalizei a volta com ponto baixíssimo, dei um nozinho.
Aqui a parte do triângulo, né? Ficou assim, também o acabamento todo em pontos baixos. E agora nós vamos fazer as franjinhas, né? Que são aquelas franjinhas que estão na peça. O tamanho das franjas é de acordo com o gosto de vocês. Eu uso um DVDzinho que eu tenho aqui antigo. Aí eu passo em volta e corto. Mas vamos só simular aqui, como eu não cortei ainda as franjas. Vamos simular aqui para vocês verem. Eu gosto de começar seguindo a linha do meio. Então aqui, ó, a gente tem o meio da peça, que foi onde é o triângulo. E eu sempre começo colocando aqui, ou aqui, ou aqui. Se você quiser começar da parte de cima, a gente coloca daqui, ó. Mais ou menos aqui. Coloco um aqui. Não vou colocar agora não, né? Um aqui. Aí vou descendo mais algumas carreiras, afasto mais um pouco, coloco outro aqui. Outra aqui, e aí eu vou indo, né? Sempre seguindo a linha. Se eu tô fazendo aqui, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer aqui, aí pulo mais 5, faço aqui, entendeu? Pra ficar bem certinho. Não tem segredo, gente, a franja vocês cortam também o que vocês quiserem. Eu cortei 2 fiapinhos aqui, só pra gente simular, e eu coloco geralmente dentro do ponto V. Então, eu vou de baixo pra cima com agulha de crochê, né? Passo os fios, junto uma ponta com a outra e dou um nozinho. Um nó comum mesmo, né? E ele fica assim. Aí eu faço bastante, faço geralmente 10 fios, 12 fios. Eu já vou no olhômetro, então se vocês quiserem contar os fiozinhos, vão no de vocês assim. E aí eu vou fazendo vou espalhando por toda a peça. Dá um charme super bacana. Quanto mais cheio o tesselzinho, melhor fica. Não se preocupa com essa diferença de tamanho. Depois você vem com a tesoura aqui, ó, corta e passa o isqueiro para não desfiar. Então é isso, gente. A parte da saia já está pronta. A parte do top já está pronta. Eu vou só finalizar, né? Como tem que finalizar, botar as franjinhas, costurar tudo certinho. E aí eu já volto com a peça pronta para vocês verem no manequim como é que ficou, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Como já é um retorno depois de um tempo, já perdi a prática. Então eu espero que vocês comentem aqui o que vocês acharam da aula, desse modelo de aula de um vídeo só, né? Se ficou muito longo, se ficou muito curto. Se vocês gostaram da explicação, se a imagem melhorou, eu investi no ring light para melhorar a iluminação para vocês. Eu espero que vocês estejam vendo um pouco mais nitidez, que isso foi uma das queixas dos últimos vídeos de vocês. E comenta aqui se vocês querem que eu reproduza alguma peça, qual peça que vocês querem que eu faça. Se eu souber, eu trago pra vocês. Vou tentar manter o ritmo de trazer sempre uma aulinha por semana, 1 ou 2 aulas, tá bom? Beijo, se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, seguir lá no TikTok e no Instagram. Fui! Esse foi o resultado. Coloquei as franjinhas aqui. Olha só, fiz as franjinhas. E aqui eu bordei na mão mesmo. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Bordei na mão mesmo. Bem espalhadinho. Né? A amarração grande que a gente fala, que eu falei é aqui. Olha só o resultado. Vou deixar outra amarração também pra vocês do lado aí na foto. Olha só que lindo que fica. Nas costas ele é costas nuas. Esse conjuntinho aqui na minha loja eu tô vendendo de 320. Vocês podem precificar aí de acordo com o público de vocês. Olha que lindo que fica.